boa tarde a todos. Em primeiro lugar, naturalmente, um agradecimento à ITS pelo convite que me dirigiu para aqui poder também apresentar esta visão sobre a cidade de Braga na perspectiva da mobilidade, da acessibilidade, num horizonte temporal alargado, no qual gostamos de trabalhar, e dizer, desde logo, que essa visão, que é uma visão que aqui apresentarei sobretudo numa dimensão política, não tanto numa dimensão técnica, mas sobretudo numa dimensão política de construção de um modelo de cidade, daquilo que é o modelo de desenvolvimento urbano que nós preconizamos para a cidade de Braga, daquilo que nós defendemos que, do ponto de vista económico, essas transformações ao nível da mobilidade e da acessibilidade podem representar também para a competitividade da nossa cidade e, finalmente, para a qualificação ao serviço da população, gerando, obviamente, melhores condições de vida, não só para a população em geral, mas pegando na questão também da acessibilidade, de forma muito particular para os grupos mais desfavorecidos dessa mesma população. E eu diria que essa visão, de uma forma sumária, assenta em alguns princípios básicos. O primeiro é o da história. E no que diz respeito à história, nós temos, digamos assim, um dado positivo e um dado negativo. O negativo é de que não estamos a construir uma cidade de raiz. Temos uma cidade que existe, que está estruturada de uma determinada maneira e, portanto, todas e quaisquer soluções que nós queiramos aplicar nesta cidade têm que ser ajustadas àquilo que é a realidade com que nos confrontamos. E, portanto, isso pode, em algumas situações, ser um handicap para os nossos próprios objetivos. Mas, ainda assim, temos um dado positivo também desse historial, que é o facto de Braga dispor de uma das empresas de transporte público que é uma referência a nível nacional, os transportes urbanos de Braga, pela sua eficiência, pela forma como tem também respondido aos desafios que o mercado tem colocado e com dados que vos apresentarei de seguida, que me parecem extremamente interessantes. Uma segunda dimensão que é a do geoposicionamento também da cidade. A cidade reveste uma centralidade na região norte, em toda esta euro-região, que não é, obviamente, dissociável dos desafios que nós temos ao nível da... Desculpem. Dizia que a questão do geoposicionamento é também relevante por aquilo que determina, do ponto de vista da inter-relação com todos os sistemas de transporte e, digamos, com todas as soluções que nos rodeiam. Uma terceira dimensão, que é aquilo que tem a ver com as novas políticas de mobilidade, e aí não apenas aplicáveis à cidade de Braga, mas, obviamente, àquilo que é a transfiguração do paradigma de mobilidade para a generalidade das cidades, de acordo com os desafios também que as próprias normas europeias e os desafios ambientais vão colocando. E, finalmente, um conjunto de iniciativas que nós temos vindo a desenvolver de forma transversal, não apenas do ponto de vista dos investimentos, mas, sobretudo, de todas as ferramentas que temos ao nosso dispor, em termos de documentos de ordenamento urbano, do ponto de vista da inovação, do ponto de vista das políticas sociais, que vão ao encontro, precisamente, desse conjunto de objetivos. E, dito isso, portanto, recuperando essa componente histórica, eu aproveitava para lembrar algumas das notas que não deixam de ser também interessantes do ponto de vista da realidade de Braga. O transporte público em Braga nasceu em 1875 com a ligação ferroviária ao Porto. Tivemos, em 1877, a introdução do carro americano. Já em 1882, mas neste caso ainda totalmente operacional e como sendo uma referência mundial também neste contexto, temos o elevador de Bom Jesus, que é o mais antigo neste momento ao serviço no mundo inteiro, dentre aqueles que usam o sistema de contrapeso de água. Em 1914, há cerca de um século atrás, tivemos a introdução do elétrico, entretanto suprimido na nossa cidade, mas obviamente noutras cidades ainda em atividade. Em 63 e até 79, o trolling-carro. E, finalmente, em 1982, a introdução dos transportes urbanos de Braga. Do ponto de vista da centralidade, que se falava há pouco, temos o caso, novamente, da Estação de Caminhos de Ferro, da ligação, ainda que em cul-de-sac, não em termos de ligação continuada, dos caminhos de ferro que garantem 16 ligações diárias de comboio para Lisboa, 33 para o Porto, muitas delas, obviamente, de alta velocidade, e que permite que diariamente de comboio sejam transportadas cerca de 5.000 pessoas entre o Porto e Braga. E um número que tem vindo a registrar um crescimento muito sustentado também ao longo dos anos mais recentes e que, aliás, também marca, ou tem como traço muito relevante, a ligação não apenas para o Porto, mas também a norte,
com os melhoramentos que estão neste momento a ser introduzidos na linha do Minho e, nomeadamente, na ligação a Vigo através do comboio Céu. A estação de caminhonagem de Braga, onde se registram cerca de 460 chegadas e partidas diárias e que movimenta cerca de 7.000 pessoas por dia no centro da nossa cidade, ainda que dissociada da estação de caminho de ferro, e essa é uma questão que também temos vindo a tratar. O Porto de Leixões, que é o porto de referência para a cidade de Braga. O aeroporto de Braga, vulgarmente conhecido como Francisco Sá Carneiro, mas que abusivamente gostamos de tratar desta forma, tendo em conta que seguramente não há muitos aeroportos europeus que distem da cidade de referência, tanto como aquilo que dista o aeroporto do Porto, ou alegadamente do Porto, à cidade de Braga. Aliás, não é, digamos, surpresa para ninguém presente que do centro do Porto ou de Vila Nova de Gaia demorarão mais a chegar ao aeroporto do que do centro da cidade de Braga. Isso acho que é também um dado relevante e que nos leva a que muitas vezes não nos seja indiferente tudo aquilo que são as opções, quer em termos de gestão do próprio aeroporto, quer em termos de políticas, desde logo, de serviço de algumas das operadoras que o utilizam. A questão da acessibilidade rodoviária, Braga está também aqui situada num eixo central, com ligações em autoestrada não só a norte, para Vigo, através da A7 para Vila Real de Trás-os-Montes, através da A3 para o Porto, naturalmente, da A11 para Guimarães e vários outros destinos, portanto, num raio de menos de 1 hora de distância para praticamente todas as localizações de referência no norte de Portugal e na Galiza. Em termos de mobilidade e acessibilidade, em termos mais internos, falávamos há pouco, obviamente, da presença da empresa dos transportes urbanos de Braga, uma empresa que tem 150 viaturas ao serviço, com um volume de quilómetros percorridos de 5,5 milhões por ano, cerca de 11 milhões de passageiros transportados, em termos de utilizações, naturalmente, não de utilizadores individuais, mas em que 96,1% da população está a 350 metros de distância da sua residência a uma paragem de autocarro de estudo e uma rede que abrange cerca de 68,3% do território do município. Os transportes urbanos, tal como todas as empresas de transporte público a nível nacional, registaram um período de grande crise em termos de volume de utilizações ao longo dos últimos anos, mas julgo que aqui, ao arrepio do que tem ainda acontecido com muitas outras empresas de transporte a nível nacional, desde 2013 há que registar um aumento de 550 mil passageiros, cerca de 4% da receita, o que tem desde logo resultado de um conjunto de iniciativas que nós temos promovido em articulação com a Administração dos Transportes Urbanos, que tem a ver com estes fatores que aqui estão referenciados. Desde logo, a garantia de cobertura de todas as 37 freguesias do nosso concelho de uma forma regular e com cadências também extremamente interessantes. Uma crescente coesão social pela política tarifária que também vimos aplicando e que queremos que seja um fator competitivo do transporte público em relação às demais utilizações. Políticas que temos vindo a desenvolver de eliminação de restrições aos reformados e estudantes. Eu digo-vos que no início deste mandato autárquico havia cerca de 6 horas diárias de inibição de utilização dos transportes públicos para aqueles que usufruíam de passos de reformado, que estão neste momento em vias de supressão total. Uma melhoria da oferta que passa, obviamente, por garantir a ligação entre os pontos fulcrais de desenvolvimento da cidade, no caso concreto, a estação de caminho de ferro, o centro da cidade, o hospital e a universidade, que são, digamos assim, os 4 principais polos de circulação em termos de serviço, mas que passa também por criar linhas dedicadas para vários eventos que são realizados, sejam manifestações desportivas, manifestações culturais, períodos de maior intensidade comercial e depois uma flexibilidade que resulta também do facto de termos uma empresa gerida no contexto municipal, que nos permite, no dia em que se inaugurou uma nova superfície comercial, tínhamos uma linha de transportes a ligar entre as outras principais superfícies comerciais, o centro da cidade e essa nova unidade. E, obviamente, a questão da facilidade de acesso, que aqui também estava refletida na apresentação anterior, em termos dos sistemas, nomeadamente de bilhética, em que nós temos hoje uma rede de 70 lojas Space Shop que fazem a distribuição dos bilhetes dos transportes urbanos com grande proximidade face a todo o território e a todos os cidadãos. Isto não é, obviamente, para ser redundante, mas gostaria de assinalar este excerto de uma entrevista que dei em meados de 2014, precisamente porque já aí apontávamos numa lógica de uma visão 2025, Braga 2025, e em que dizia que queremos que Braga seja uma cidade sem fronteiras, sem barreiras e acessível a todos, sendo que
para tal, é preciso apostar na criação de meios de transporte alternativos, trabalhar na necessária articulação de vários meios de transporte e na acessibilidade e na existência de interfaces na periferia. Entre várias outras opções que, obviamente, temos vindo paulatinamente a concretizar, como vos dizia há pouco, tendo em vista essa alteração do paradigma de gestão da mobilidade no contexto da cidade de Braga. Esta é uma imagem que vos aparece seguramente em múltiplas apresentações sobre esta matéria, que visa destacar aquilo que é hoje a tendência crescente para, na generalidade das cidades, priorizarmos a utilização pelos peões, pelos modos suaves, pelos transportes públicos, em detrimento, obviamente, do automóvel. E que obriga também a que os próprios municípios, as autarquias, as entidades gestoras, tenham a capacidade de gerir plenamente todas essas ferramentas, e nomeadamente ferramentas extremamente importantes, como são o caso da gestão do estacionamento público à superfície. Quais são os objetivos que traçamos dentro deste plano? Até 2025, precisamente, reduzir em 25% a utilização de transporte individual, duplicar o número de passageiros transportados pelo estudo e ter 18 mil utilizadores regulares de bicicleta. Obviamente não estamos à espera que as pessoas que moram no Bom Jesus se desloquem diariamente em bicicleta, mas obviamente a cidade, no seu centro, na sua zona central, é bastante plana e, portanto, faculta esta potencial utilização que aqui preconizamos. Como é que o vamos concretizar? Através de medidas muito concretas. Primeira, vamos criar cerca de 80 km de vias cicláveis em toda a cidade de Braga. A imagem seguinte é uma imagem não de Braga, mas obviamente também aqui, de certa forma, alegórica, daquilo que pode vir a ser a realidade no futuro, em que, em vez de termos uma faixa para as bicicletas, podemos vir a ter uma faixa para os automóveis. E, portanto, a aposta nos modos suaves, o privilégio a dar à bicicleta, é hoje uma aposta clara da generalidade das cidades nos países mais desenvolvidos. Depois, criar interfaces de transportes coletivos e individuais nas entradas da cidade. Algo que, de certa forma, nós já temos no Porto há muitos anos esta parte, mas que nos parece que é algo que ainda faz sentido, no sentido precisamente de agilizar esta articulação, principalmente num contexto como aquele que vivemos hoje, que por via das acessibilidades rodoviárias de que dispomos, Braga é diariamente, digamos assim, positivamente invadida por pessoas que vivem em toda uma macro-região envolvente, que ali se deslocam para trabalhar, para estudar, para visitar e que, obviamente, não necessitam de levar esse transporte pessoal para o centro da cidade. Depois, também a da complementaridade entre os diversos transportes públicos, e aqui diria até de uma forma mais abrangente, entre os transportes públicos e os transportes privados. Eu elenco aqui alguns dos principais operadores, obviamente a CP, nos caminhos de ferro, a AVIC, a Transdev nas transportadoras rodoviárias, a GetBus, que foi um projeto muito inovador que surgiu em Braga, de ligação de transporte ao aeroporto. Nós temos hoje, diariamente, ao longo do dia, várias ligações em transporte através desta empresa privada bracarense, quer ao aeroporto para Braga, quer, obviamente, para Guimarães, e a Riva, também outro operador muito relevante. E esta interligação entre todos estes operadores é que nos leva, neste momento, dentro do novo enquadramento legislativo que está já em vigor, a estarmos a trabalhar na criação de uma autoridade municipal de transportes e, obviamente, a estarmos muito diretamente envolvidos na criação de autoridades supramunicipais de transportes, nomeadamente na comunidade intermunicipal do Cabo. Depois, finalmente, um projeto que é, na nossa ótica, não uma ilusão, mas um projeto que nós ambicionamos concretizar e que será seguramente diferenciador, que é o Anel de Mobilidade em BRT. O Bus Rapid Transit é um projeto, obviamente, muito oneroso do ponto de vista financeiro. Julgo que esse sim é absolutamente inovador até no contexto nacional, mas que iremos construir paulatinamente em função das disponibilidades, em função dos fontes de financiamento e, obviamente, também, não há que o descurar, em função das oportunidades de parceria com agentes privados que queiram também envolver-se neste projeto do ponto de vista da sua gestão e operacionalização. Falava também de que nós temos vindo a conjugar diversas ferramentas, uma delas é, obviamente, o Plano Diretor Municipal. No Plano Diretor Municipal, no domínio da mobilidade sustentável, algumas destas medidas que eu agora referi já estavam elencadas, nomeadamente a criação dos tais 76, falava há pouco dos 80, são 76 que estão no PDN, quilómetros de vias cicláveis, de atingir um índice modal ciclável de 10%, cerca das tais 18 mil pessoas, da cidade plana ser, efetivamente, uma cidade ciclável, de termos também
100 mil habitantes a menos de 2 minutos das vias cicláveis e, finalmente, termos uma rede ciclável urbana que abranja 55% da nossa população, de acordo com o esboço também, neste caso gráfico, que aqui se pode vislumbrar. Temos também vindo a trabalhar na criação de condições de maior conforto para a utilização da bicicleta. Por um lado, através de processos e de projetos, aqui, mais uma vez, envolvendo parceiros externos ao próprio município, como são os do bike sharing, mas também do ponto de vista operacional, do ponto de vista mais funcional, criando estacionamentos dedicados para bicicletas em diversas zonas da cidade, que visam precisamente também garantir essa possibilidade de os utilizadores de bicicletas poderem acomodar as suas bicicletas em locais dedicados para o efeito, em zonas de maior interesse do ponto de vista da sua acessibilidade, em zonas pedonais, em zonas de paragens de transportes públicos e, obviamente, em toda a malha da cidade. E está, neste momento, em desenvolvimento a implementação de uma rede bastante alargada de bicicletários por toda a cidade de Braga. Quais são os princípios orientadores de toda esta visão? Em primeiro lugar, reduzir os volumes de tráfego motorizado, a necessidade de transporte motorizado e os impactos ambientais, nomeadamente os gases com efeito de estufa, que já se vão registando associados a esse mesmo tipo de trânsito. Melhorar a interligação com as diferentes áreas da cidade, a intermodalidade, o serviço de transporte público e a gestão de tráfego no seu todo, de maneira a podermos ter uma maior articulação e uma melhor articulação entre cada um dos níveis de circulação. E aqui nesta matéria, obviamente, as tais smart cities, as tais gestões integradas do sistema de transportes, do sistema de circulação, é fundamental, ou são fundamentais para garantir essa mesma articulação. Promover a integração na lógica metropolitana, quer no âmbito da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial, quer no âmbito do PAMUS, e recordo que Braga, para lá da sua integração administrativa na Comunidade Intermunicipal do Cabo, integra um projeto de grande relevância que é o Quadrilátero Urbano, com Guimarães, Famalicão e Barcelos, onde temos cerca de 600 mil pessoas e que, obviamente, temos também aqui uma dimensão muito importante de articulação entre estas 4 cidades e, obviamente, articular todas estas intervenções, já não agora do ponto de vista externo, mas nomeadamente do ponto de vista interno, com tudo aquilo que são medidas preconizadas em sede do nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, os famigerados PEDUs, em que, quer em termos de reabilitação urbana, quer em termos de inclusão, as medidas têm que ser conciliadas com aquelas que temos para a área da mobilidade. E isso leva-me, obviamente, para esta dimensão final da ligação entre a mobilidade e a inclusão. Temos vindo a desenvolver um projeto de criação de uma cidade inclusiva, de uma cidade acessível, com a supressão de barreiras arquitetónicas, com uma série de intervenções que visam precisamente possibilitar a circulação dos cidadãos, a circulação das bicicletas nas zonas pedonais. Braga tem também uma área pedonal extremamente alargada, sempre tendo presente que a qualidade do espaço público advém precisamente da sua capacidade de receber todo um público com diferentes níveis de mobilidade. Dentro deste âmbito, estamos a fazer também e a preconizar no âmbito do nosso PEDU uma série de intervenções nas zonas de maior densidade populacional, nas zonas escolares, que são obviamente zonas particularmente sensíveis até do ponto de vista da segurança, nas zonas de habitação social e nas zonas em que existem comunidades desfavorecidas. Isto tendo também presente de que quando se fala na reabilitação dos bairros sociais, na reabilitação das zonas mais, digamos, degradadas de uma cidade, é impossível não ligar para lá da componente da reabilitação urbana em sentido estrito à melhoria do espaço público, à criação de condições de fruição pelo conjunto da população que aí reside e que aí queira passar. E daí também a ligação entre o plano de mobilidade com tudo aquilo que tem a ver com a reabilitação de zonas de habitação social e de comunidades desfavorecidas. E, finalmente, uma última dimensão que aqui gostaria de dar nota é de que nós não nos consideramos autossuficientes, não queremos fazer tudo sozinhos, temos procurado colaborar o mais possível, não só com os nossos parceiros privados, com outras autarquias, com outras estruturas, com as universidades e, inclusivamente, com outras cidades a nível internacional, e é por isso que a Câmara Municipal é parceira do projeto URBAT, City Mobile Net, cujo objetivo é a partilha de conhecimento entre diversas cidades europeias, precisamente sobre a temática da mobilidade urbana sustentável. E dentro deste projeto está, nomeadamente, constituído um grupo local para podermos articular esforços dentro do nosso plano de mobilidade urbana sustentável, que vai dar origem às intervenções que agora vamos concretizar. E sobre esta matéria, essa seria a nota final que aqui deixaria.
Como todos que estão ligados às autarquias sabem, a componente da mobilidade é uma componente que leva à fatia de leão dos planos estratégicos de desenvolvimento urbano. São mais de 50% das verbas que serão alocadas a projetos nessa área. Braga irá dispor, ao longo dos próximos anos, cerca de 12 milhões de euros para a criação de corredores dedicados para transportes coletivos, para a melhoria das condições pedonais de circulação, para instalação de vias cicláveis, para instalação de sistemas de controle de tráfego e de, obviamente, melhoria do serviço de transporte público e, obviamente, que esses projetos são pequenos passos que vamos dando paulatinamente para concretizar esta visão que aqui vos apresentei. Muito obrigado pela atenção.